Oi, gente! Há mais ou menos um ano atrás eu criei esse vídeo aqui, ó, chamado Como extrair drenagem a partir do MDE usando QGIS, né? Por meio da ferramenta Saga. E ultimamente eu tava dando uma olhada nos comentários, e tinha comentários antigos lá que na verdade eu não tinha olhado antes, infelizmente, mas tinha comentários de pessoas falando que deu erro. Deu algum erro ou no download da imagem do SRTM, ou deu erro na hora de gerar os processos no Saga, tá? E realmente, há alguns meses atrás, eu tentei usar o Saga NextGen e eu não consegui. Eu acredito que isso foi uma incompatibilidade, tá? Entre o plugin, a versão do plugin, as novas versões do QGIS, e eu resolvi refazer esses passos, né? De extração de drenagem utilizando o Saga NextGen, só que agora eu estou com tudo atualizado. Eu estou com o QGIS, a última versão de longa duração, e eu estou com o Saga, o plugin do Saga atualizado também, tá? E deu certo. Então eu resolvi deixar aqui esse vídeo para que vocês possam tentar refazer, quem sabe, esses passos, ver se agora dá certo. E aí, se quiser rever o vídeo anterior, porque ele tá mais completo, com mais explicações, tá? Aí é só clicar no card, que eu vou deixar por aqui. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, ou algo não der certo de novo, gente, deixe comentário que eu vou ficar de olho dessa vez. Bom, gente, aqui eu vou abrir meu QGIS. No caso, eu vou utilizar uma imagem. A gente tem que iniciar, né, com alguma área aberta para a gente poder puxar as imagens SRT, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês que os meus complementos estão atualizados. Vamos lá, ó. Esse daqui é o SRTM Downloader, ó. Ele está atualizado. A versão que eu estou utilizando é 3.2.3, tá? Última atualização foi agora em agosto, ó, de 2024. Foi a última atualização do SRTM Downloader. E o Saga NextGen também está atualizado, tá? É a versão 1.0.0 e a última atualização foi ano passado, tá? Então eu tenho os dois plugins que eu vou utilizar atualizados e a versão do QGIS que eu estou utilizando é a versão 3.34.11, que é a última versão de longa duração, tá? Pelo menos era a última até 2 semanas atrás. Eu estou hoje em setembro de 2024. Então eu vou seguir os passos que eu fiz da outra vez com menos explicação, gente. Então, assim, se vocês quiserem mais explicação, eu peço que vocês deem uma olhada no vídeo anterior. Vou deixar o card aqui novamente aqui em cima para vocês darem uma olhada nesse vídeo, mas após ver esse que eu estou passando agora, tá? Porque lá tem mais explicações teóricas. Então, para a gente fazer na verdade, o que eu faço é a captação da drenagem, né? A partir de dados SRTM. Então, eu vou baixar os dados SRTM aqui, pelo SRTM Downloader, plugin que está aqui instalado, ó. Para isso, eu vou pegar a extensão aqui do Canvas, né? Então, a extensão que eu estou aqui visualizando nessa parte aqui, ó. E vou pedir para fazer o download. Tem 6 imagens para fazer o download, lembrando que, como eu falei no outro vídeo, você tem que ter um username e um password, né? Uma chave aqui. Se você não tem, você tem que cadastrar antes, tá? Como eu já tenho, eu já deixo salvo aqui e dou OK. Olha só, ele fez o download. Deixa eu ver o download
que ele fez? De todas as imagens, num pacote só. Aqui. Tá? Olha lá, ó. Dos 55 aos 57. Tá? Então, ele já fez o download dessas imagens que cobrem a minha área de Sinop. E ele já faz o download no mosaico, ó. Então eu não preciso nem realizar o mosaico aqui. Ele já fez para mim essa imagem mosaicada. Então ele está indo, pegando a imagem aqui, ó, do S1255, né? 12, aqui são coordenadas, tá? 12 graus sul, 55 oeste, 13 graus sul, 57 oeste. Daqui até aqui. Então, ele pegou assim um conjunto de 6 imagens e já mosaicou para mim, tá? E aí, o que eu vou fazer agora, que eu não fiz no outro vídeo? Eu vou recortar, tá? No formato do meu município. Então, eu vou vir aqui em Raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara. Então, vai ser essa imagem que eu vou recortar e a minha camada de máscara vai ser o município de Sinop. Aqui eu já posso alterar o meu sistema de referência, porque meu sistema de referência da imagem original, ela tá no WGS84, tá? Quando ela tá assim, escrito só WGS84, significa que está em coordenadas geográficas, e eu preciso que ela esteja em coordenadas projetadas, né? No caso, eu vou utilizar o sistema de coordenadas UTM. Então, me interessa que ela esteja nesse sistema aqui, ó, WGS84, UTM, fuso 21 sul, porque o fuso aqui do município de Sinop é o fuso 21, tá? Se por acaso, vocês podem ver que eu tenho uma lista aqui de sistema de coordenadas e referência, mas se por acaso vocês não tiverem, vocês vão ter que vir aqui, ó, tá? Selecionar o SRC, ó, e aí vocês procuram aqui por pré-definido, e aí é só digitar o sistema de referência CTE, por exemplo, se você quiser pôr o mesmo que eu pus, WGS 84 UTM 21 sul, tá vendo? Ele vai aparecer listado aqui para você pegar, tá? Então, mas conforme você vai utilizando os sistemas de referência, ele vai deixando numa lista pré-definida aqui, como ele deixou na minha. Então, todos esses sistemas de referência coordenada que eu tenho é porque eu já utilizei eles em algum momento, então ele está salvo aí, tá? Atribuir um valor sem dados à saída, eu sempre coloco 0 nesse item. E esse igualar a extensão da imagem recortada, a gente já deixa aqui como padrão. Eu não vou salvar essa imagem, tá? Eu vou salvar como arquivo temporário. Então, eu só mandar executar. Ele cortou, então se a gente tirar aqui a imagem anterior, a gente vai ver que tem a imagem recortada agora. E eu vou fazer os processos baseados nessa imagem recortada, tá? Para a gente realizar agora a extração da drenagem, a gente vai ter que vir aqui, abrir a caixa de ferramentas e abrir o Saga NextGen. Lembrando que ele tem que estar instalado e atualizado. Antes da gente fazer a extração de drenagem propriamente dita, a gente tem que fazer o preenchimento das depressões. Lá no outro vídeo eu explico o motivo que a gente tem que fazer esse preenchimento, tá? Então a gente vai utilizar o plugin, o processo do FioSynths, que é o preenchimento, né, de depressões, do Wang e Liu. Aqui no caso a gente vai fazer o preenchimento na imagem recortada e o mínimo de declividade, né, em graus. Aqui no caso eu vou usar 0,01, porque senão ele vai preencher demais, aí vai ficar ruim para mim, né? Aqui a área não é muito acidentada, é uma área mais plana, então se preencher demais, ele acaba tirando informações que eu não quero. Eu quero que ele me dê somente o MDE preenchido, então eu não preciso que ele calcule nem a direção de fluxo, nem as bacias hidrográficas aqui no caso, tá? Então eu vou deixar apenas para ele calcular o MDE preenchido, também vou salvar como arquivo temporário.
Tá, ele finalizou aqui. E aqui eu tenho o MDE preenchido. Tá? Tô verificando se tá tudo certo. Você vai ver umas diferenças bem sutis entre um e outro. Ó, tá vendo? Umas diferenças sutis aqui, ó. Mas que vão dar diferença na hora de fazer a extração da drenagem, tá? Então, agora sim, a gente vai extrair a drenagem utilizando aqui Terrain Analysis Channels. Eu vou usar esse Channel Network and Drainage Basins, né? Então, aqui eu vou utilizar o MDE preenchido. Eu não vou calcular subbacias, tá? Porque senão fica muito polígono ali. Eu quero só as bacias maiores, sem as subbacias. E aí ele tem a possibilidade de mostrar para mim a direção de fluxo, a conectividade do fluxo, a ordem de Strahler, isso tudo em imagem, tá? E as bacias hidrográficas em imagem. E também os canais, que vão ser vetores, as bacias hidrográficas, que vão ser vetores, as junções, que vão ser vetores. Eu vou pegar só os vetores aqui para mostrar para vocês, tá? Os 3 últimos. Então, os que são imagem, eu não vou olhar. E mandar executar. Essas daqui eu também não estou salvando no meu arquivo, estou salvando tudo como arquivo temporário, só para demonstrar mesmo para vocês. Bom, agora eu vou mostrar aqui os resultados, o que a gente teve de resultado. Essa daqui, então, são as bacias que ele detectou, né? O conjunto de bacias que ele detectou. Vou pôr os canais por cima aqui, as junções. Dos canais, vamos melhorar aqui a simbologia dele. Aqui ele gera um vetor que eu posso, por exemplo, fazer ele graduado pela order, porque esse order ele me dá o valor de Strahler, tá? Se olhar lá na tabela de atributos, vocês vão ver isso. A gente vai utilizar uma cor de azul aqui. E o método do tamanho aqui, da distribuição do tamanho, para mim vai ser pelo tamanho, né? A gente já vai organizar isso. E vou deixar aqui intervalo fixo. Olha lá, ele já fez, ó, pela ordem de Strahler, né? Pelo tamanho, que está variando de 0,1 a 2. Mas 0,1 é muito pequeno, então eu vou variar de 0,5 a 2. Tá? Esse aqui, 0,5 milímetros, a espessura até 2 milímetros. Então, quanto maior a ordem de Strahler, lembrando o que é a ordem de Strahler aqui? Nem sei se é assim que pronuncia, tá, gente? Mas é aquela ordenação, que é aquela classificação dos rios que a gente consegue fazer de acordo com... essa classificação vai crescendo conforme cresce o fluxo do rio, né? Por exemplo, o rio partiu da nascente. Então, o rio, ele nasceu ali. Ele está vindo da nascente. Ele é ordem 1. Se um rio de ordem 1 se encontra com um rio de ordem 1, ele vira um rio de ordem 2. Se um rio de ordem 2 se encontra com um rio de ordem 1, ele continua sendo um rio de ordem 2. Tá? Agora, se um rio de ordem 2 se encontra com um rio de ordem 2, ele vira de ordem 3. E assim por diante. Consequentemente, o rio com maior ordem tem maior fluxo. Né? Então, a gente vai considerar aqui a espessura desse rio. Vou dar OK. Vamos dar uma olhada neles, né? Essas drenagens aqui também não estão numa cor muito boa, não. Vou mexer um pouquinho na cor, deixar um pouco mais básica. E agora eu vou tirar as junções para a gente ver. Aí, ó. Então, os rios mais grossos são os de maior ordem, os mais finos são os de menor ordem. Tá? E as junções, que são esses pontinhos aqui, a gente consegue também mexer na simbologia dela de forma categorizada pelo tipo. Ok, vamos dar uma olhada. O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem as seguintes informações. A gente tem informações de nascentes, que são os springs,
Ó. Então, a gente tem as nascentes. Aqui. Então, todos os pontos onde o rio nasce, ó, tem um pontinho de nascente. Os outlets, que são as foz do rio, que é onde o rio, né, deságua ali o final da bacia, ó. Então, seria a foz desse rio. Ele vem correndo para cá, ó. Tá? E elas vão estar no contorno aqui da minha área, né? E as junções, que são os pontos de conectividade entre dois rios, tá? Onde os rios se conectam, certo? Então, como vocês podem ver, deu certo, gente. Lembrando que eu tô com tudo atualizado para o momento. Então, eu acredito que qualquer erro que vocês possam ter tido pode ter sido por incompatibilidade do plugin com a versão que vocês estavam utilizando ou por uma não atualização no momento, né? Mas quem não conseguiu e quem quiser tentar de novo, peço que tentem com todas as atualizações. E aí, se vocês gostaram, comentem. Se teve mais algum erro, comenta também. Prometo que vou dar uma olhadinha mais rápida dessa vez. Até mais, gente!